Oi, gente, bem-vindos a mais um Pod Unirp. Eu sou a Samira e hoje eu tô aqui com a Carol Bertazzi, jornalista de esportes, pra gente falar um pouquinho da carreira dela e também do meio esportivo. E aí, Carol, tudo bem? Tudo ótimo. E aí? E aí, vamos lá, já vamos começar, que eu sei que é clichê, mas a primeira pergunta que eu pensei logo, que sempre que a gente pergunta quando vai falar de jornalismo é: por que jornalismo? Da onde saiu? Cara, quando eu era pequena, bem pequenininha assim, acho que eu tinha uns 3, 4 anos, a referência de mulher na TV que a gente tinha era sempre a mulher do tempo, né? Porque era muito difícil a gente ver mulheres Verdade. exercendo outros tipos de papéis, principalmente na televisão, né? Eu assistia muito a televisão, meus pais são muito ligados à TV, assim. E aí, uma vez, eu tava assistindo TV e eu apontei e falei: mãe, eu quero ser a mulher do tempo. E na época eu não sabia que era jornalista, precisava fazer faculdade pra fazer essas coisas, né? E aí o tempo foi passando e tal, e aí eu descobri que dava pra... Como que exercia aquilo, né, que eu queria ser. Aham. E aí eu sempre soube o que eu quis fazer. Então eu entrei no ensino médio, assim, focada, que eu queria fazer jornalismo, que eu queria me formar. Então foi uma coisa bem imediata, assim. Eu saí do ensino médio com Direto pra 17 e já fui direto pra faculdade. Então, eu nunca quis fazer outra coisa, assim. Uma época eu queria fazer faculdade de história, assim, porque eu sempre gostei muito de Nossa, eu história na também. escola. Eu também. Foi história era a minha matéria favorita, assim, eu gostava muito. Mas aí acabou que eu fui pro futebol mesmo e me formei em jornalismo e Jornalismo tá tudo certo. esportivo, assim, foi sempre, desde o do primeiro momento que você entrou na faculdade, foi Foi. sempre... Não, eu nunca quis fazer outra coisa, assim. Até o pessoal lá na TV perguntou, né? Ah, mas você nunca fez hard news, né, tal. Sim. Eu nunca trabalhei com hard news, então eu não sei se é uma coisa que eu gostaria de fazer. A gente já acabou fazendo algumas pautas algumas vezes, né? Porque tá ali na emoção Também é do momento. impossível, não. Não é impossível não se envolver. Mas eu nunca trabalhei 100% com hard news. Sim. Então, sempre foi mais esportivo, factual ali, do esportivo, que é mais tranquilo, assim. E da onde veio? Por esporte. Por quê? Cara, eu sempre assisti muito esporte. Meus pais, minha família, principalmente parte do meu pai, assim, sempre foi muito ligada a esporte. A parte da minha mãe, meu primo é jogador de futebol. A gente sempre jogou futebol e basquete, vôlei, tudo, né? E acabou virando uma coisa meio normal. A gente às vezes assistia jogo e eu ficava conversando assim sobre o jogo. Então acabou virando um caminho normal. Falei, pô, o que eu junto? A coisa que eu mais gosto de fazer, eu escutar, né, assistir, e eu gosto muito de falar, né? Então acabou juntando mais com mais e Nunca tornou isso. duvidou de qual área você queria desde que Não. você entrou na faculdade. Não, nunca. E você se formou, você é do ABC Paulista, né? Mas você Sou. fez no... faculdade Na Paulista. Mas foi na capital ou não? Que fica Foi na na capital. Eu fiz na Avenida Paulista mesmo. Aí, porque na minha cidade, assim, tem, mas Santo André é uma cidade que tem os jornais locais, então é uma coisa mais local, né? Em São Paulo, ali na capital, que tem tudo, né? Mas fica, tipo, quanto tempo de onde você nasceu e cresceu, assim? Cara, eu sou nascida em São Bernardo, Aham. né? E eu só nasci em São Bernardo e nasci em São Bernardo e E fui foi pra Santo embora, André. sim. Então eu já morava em Santo André. Mas eu pegava trem, meu pai me levava pra estação de trem. Aí de lá eu demorava, sei lá, 1h10, assim, 1h20 no máximo Pra pra chegar chegar na na faculdade. Você tá na capital, querendo ou não, cria uma proximidade com os times, porque a gente tá no interior, agora você mora no interior, claro que teve o Mirassol, que eu vou falar disso depois, mas foi um caso meio que à parte, assim, porque a gente sabe que é mais fácil você estar na capital, porque é onde tá todos os times e criou uma facilidade pra você trabalhar com isso. Na capital, a gente meio que tá acostumado a sempre escutar sobre os mesmos times, sobre, assim, né, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, né? Sim. São os 4 times ali que você tá sempre escutando sobre. Bragantino aí, um pouquinho agora mais. Então, o contato era sempre muito mais fácil, né? Eu estudei na FAM, então, que é uma faculdade que, na época, era ligada ao Palmeiras. Então, tinha muito essa conversa, assim, sobre clubes. E a minha sala também era pequena. A minha sala tinha 10 pessoas. Vocês não são 10 pessoas. Porque eu comecei a fazer a faculdade na pandemia. Então, meu primeiro ano de faculdade foi na pandemia. Então, eu não tive terceiro ano do ensino médio. Eu fui do segundo ano direto pra faculdade. Então, eu não tive o meio ali, tipo, nossa... Caramba. eu não tive terceirão, não tive. Era EAD ou híbrido? Era. EAD. Era totalmente EAD. Nossa. Eu fui uma vez pra faculdade e depois não fui mais, assim. Nunca pisei na faculdade, só no segundo ano. Então, quando eu fui pra faculdade, no segundo ano eu já tava com 19.
Caramba. Então, eu já tava, caraca, passou muito tempo, né? Tipo, foi um buraco, assim, né? Sim. Então, eu já fui direto de não trabalhar, estar no ensino médio, pra entrar no mercado de trabalho na faculdade. E qual que foi a sua primeira experiência no mercado de trabalho, assim? Cara, eu trabalhava numa empresa de editoria de advocacia. Na faculdade? Não. Não, antes. Né, antes. Eu nunca tive trabalhos assim na faculdade, que às vezes, Sim. né, tem estágios na Sim. faculdade, eu não fiz. Eu já entrei na faculdade, assim, quando abriu, né, ali pra pandemia. Eu comecei a mandar currículo, comecei a mandar porque eu queria muito trabalhar e começar a ter experiência logo. E aí eu trabalhei numa empresa de editoria de revista segmentada de advocacia. Meu Deus. Nada a ver comigo, né? Mas na época foi muito legal. Meus pais sempre falavam pra mim, pô, às vezes você não é aquilo que você quer, mas você vai usar isso pra alguma coisa na sua vida. Aprendeu, né? Porque agora você Muito, trabalha muito. com- Depois, quando eu fui pro meu segundo trabalho, a gente fazia diagramação de revista em algumas revistas. Então eu sabia tudo sobre diagramação de revista, tudo. Porque a gente fazia pesquisa assim muito. Então esse foi meu primeiro trabalho. Eu fiquei 1 ano e 7 meses lá. Eu fiquei muito tempo. Eu ia ser efetivada, mas aí eu saí de lá. Então, eu fiquei um bom tempo Isso foi lá. antes de fazer faculdade ou no comecinho? Não, foi no meu terceiro semestre da faculdade. Já tava trabalhando já. Nossa. Mas é jornalismo, hein, de alguma forma. É, jornalismo. A gente fazia entrevista Diferente. com os advogados das grandes empresas. Então, foi meu primeiro contato com pessoas meramente importantes, né? Importante. Então, foi uma experiência muito legal, assim, o dia a dia de redação. Foi a primeira vez, né? Que eu tive um dia a dia com pessoas, assim. Nossa. Principalmente que eu tava em pandemia. E aí, do nada, eu tava no meio de um monte de gente. Então, foi um negócio meio complexo, E depois você foi pro jornalismo esportivo. Aí eu trabalhei na Federação Paulista durante 1 ano e 4 meses, assim. Foi minha primeira experiência com a área esportiva. Foi absurdo, assim. Eu que eu ia entrar nesse assunto, porque Aham. eu imagino que, principalmente pra quem é do interior, é uma experiência muito distante pra gente. Aham. E assim, agora você pode, conta, qual que foi, tipo assim, sua experiência mais maluca, assim, começo, tudo? Cara, então, eu entrei na federação por, assim, processo seletivo normal. Eu não fui indicada, nada. Eu tava no meu trabalho antigo. E aí, eu tava procurando vagas em esportivo. Todo mundo sabia que era a minha área mesmo, que eu queria muito. E eu tava no fim, assim, de um período da faculdade. Eu tava no 6º semestre. Então, eu já tava meio desesperada, falando assim, cara, eu não vou conseguir uma experiência no jornalismo esportivo. E a gente sabe que ter contatos no meio é muito importante. Muito. Se você não fizer estágio na área também depois... É difícil. Não é impossível, mas é É difícil. difícil, dificulta. E aí, eu mandando currículo assim, um dia eu tava em casa, assistindo um jogo de futebol aleatório, e aí eu vi que tinha uma vaga na Federação Paulista de estágio de jornalismo. E aí eu mandei, tipo, só meio solto, assim, falei, vou mandar, não tô fazendo nada. E aí, quando eu vi, o processo seletivo passou, e aí eu recebi uma ligação da mulher da RH lá, que virou uma amiga minha depois, falando que eu tinha passado e que eu ia começar a trabalhar lá. Então, foi, tipo, uma virada de chave, assim, na minha cabeça. Falou, não, agora eu vou trabalhar com o que eu queria muito, né? Então, foi mais ou menos assim, quando eu entrei na federação. Nossa, e a federação realmente um choque, porque você vai direto pro gramado viver tudo que você meio que sonhou a sua vida inteira, assim. E teve um momento que foi um grande choque pra você quando você começou, de você pensar, caramba, onde eu estou? Mano, eu acho que o primeiro jogo que eu fiz, assim, foi São Paulo e São José pelo Paulistão Feminino. Nossa. Foi 3-0 esse jogo, eu lembro como se fosse ontem. Foi muito legal, assim, porque foi em Cotia, foi no centro de treinamento de São Paulo, mas parecia que eu tava numa arena, assim. Sim. Foi muito mágico, absurdo. Eu trabalhava em mídias sociais lá, né? Então, eu não fazia jornalismo, assim, reportagem, né, e tal. Mas a gente começou a conhecer todo mundo, né? Então, você conhecia pessoas de dentro do clube, assessores, mídias sociais de outros clubes, porque era o nosso contato diário, né? Sim. Para o nosso trabalho também, porque quando você trabalha numa federação, você trabalha com todos os clubes. Sim. Então, é muito difícil, porque você tem que agradar todo mundo, né? E, assim, é um diálogo que a gente tinha, era muito legal, porque eu fiz grandes amigos, assim, no meio. Mas eu acho que, de longe, foi a experiência mais legal, assim, que eu tive na vida. Tipo, espero que todo mundo que faça faculdade queira viver de esporte tenha uma experiência tão legal quanto eu tive lá, porque foi engrandecedor, assim, foi bem legal. Pra estágio, assim, eu imagino que seja diferente, porque normalmente é o tipo de experiência que você só tem quando você entra pra ser
CLT mesmo, de verdade. Mas foi incrível, assim, foi um estágio muito legal, muitas oportunidades eu tive, conheci muita gente, o dia a dia era muito legal, assim, você viver de esporte o dia inteiro, 100%, Sim. né? E a gente passa muito tempo junto, né? Final de semana, jogo, enfim. É algo que eu ia falar sobre a rotina, porque eu sei que é pesado. E é algo que as pessoas que querem jornalismo esportivo têm que ter isso na cabeça, porque final de semana, feriado, noite. Era sempre assim, né? Às vezes você tá querendo ficar na tua casa e tem jogo, né? Você sabe, né? A gente vê 9 horas da noite, tem jogo. Você fala, putz, até eu chegar, descansar, 3 da manhã. Fechar o texto, subir tudo. É isso, fechar o texto. Mas é prazeroso. Quando você trabalha com o que você gosta, o dia a dia ali é só um detalhe. Você vai ficar irritado, você vai ficar bravo. Não tem por que não, né? Mas o prazeroso é você ver o negócio e falar, putz, fui eu que fiz isso. Então, ninguém vai poder apagar isso, né? Sim. Então, se a gente não trabalhar dessa forma, a gente fica louco trabalhando e vai ser infeliz pra sempre, né? Então... É verdade, mas trabalhe que você goste. Realmente, porque eu sei que é uma realidade que muita gente não tem noção, que você tem jogo 9h30 da noite e você vai ficar ali até a madrugada, você vai virar à noite, depois você tem que fechar tudo. E agora falando um pouco sobre a TV Tem e o GE, porque você não é daqui de Rio Preto, e eu acredito que para quem entra no jornalismo é meio que uma realidade você saber que em algum momento você vai ter que sair de onde você tá. Não tem muita escolha, principalmente quando você tá começando. Como é que você chegou assim, como que chegou que você achou a vaga para você pensar em mudar? Então, eu tava para sair da federação, né? Eu não ia ficar lá. Então, eu comecei a, naturalmente, procurar outros lugares, né? Uhum. E, na época, um gerente que entrou lá na federação, que é o Zé Gonzalez, a gente tinha um contato bem próximo lá na federação. E aí, um dia eu falei, Zé, eu preciso estar empregada ano que vem. Preciso estar empregada. E aí ele falou, pô, manda mensagem pra essa pessoa aqui. E essa pessoa, né, era uma pessoa de lá de São Paulo, né? E aí a gente conversou por WhatsApp. Ele falou, pô, provavelmente vai abrir uma vaga lá pra Rio Preto, por conta do Mirassol e do Novo Horizontino. A gente não sabe quem vai subir, quem não vai, mas a tendência é que os dois subam, né? Spoiler. Não, subiu um deles. Não foram os dois, né? Mas a vaga continua. Eu virei a maior torcedora desses times da história, né? Eu esqueci. Quando que foi isso, mais ou menos? Foi em novembro. Nossa. Foi em novembro. Finalzinho da Série B, assim. E aí, eu tava em Bragança Paulista, assistindo um jogo lá. E aí, me mandaram mensagem falando, pô, a gente quer muito você pra vaga e tal. E aí, eu aceitei, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz, né? Procurar qual a distância de Rio Preto até Santo André. E aí, eu vi, 5 horas. Eu falei, caraca, muito longe. E aí, mas é o que você falou, isso é uma coisa que eu conversei bastante quando eu entrei na TV, que a gente cresce quando a gente sai da zona de conforto, né? E tá sendo dias, assim, são dias difíceis, porque eu tenho 21 anos e saí da minha casa. E morar sozinha pela primeira vez. Pra morar sozinha, eu não sei fazer nada. Gente, eu não sei fritar um ovo. Mas, assim, a gente vai aprendendo, sabe? Minha mãe me ajuda muito. Beijo, mãe. Ela me ajuda muito, assim. Meu pai também. Mas tem essa questão da distância, né? Mas a gente vai se adaptando, assim. É questão de aprender com a vida mesmo. Porque se eu tivesse, às vezes, na minha casa, ia estar sendo só mais um dia normal, né? Mas você já estudava ir pra fora quando você entrou na faculdade antes? Ou não? Não. Não que eu queria, mas assim, a gente sempre pensa assim, eu quero trabalhar em São Paulo e tá lá perto da minha casa, e aí eu só pego o metrô e chego na minha casa. Ninguém, assim, eu não tinha pretensão de sair de casa, não tão cedo, mas... O destino escolheu. O destino me mandou pra Rio Preto. Mas tá sendo muito legal, assim. Principalmente Mirassol, tá sendo bem, bem legal, assim. O que eu ia falar. Você, o Mirassol, a gente sabe, porque no final, igual você falou, no ano passado, a previsão era que o Novo Horizontino subisse e o Mirassol fosse o... Talvez, né? O talvez. E acabou que aconteceu o contrário. O Novo Horizontino ficou e o Mirassol subiu. E, assim, tem que falar um pouco do Mirassol, porque não tem como não falar do Mirassol sem falar de Rio Preto Globo Esporte. Assim, sobre o Mirassol, tem alguma diferença que você vê muito do interior para as torcidas, do que você viu lá na capital?
Cara, eu acho que a torcida do interior, ela é mais, como eu posso dizer? Você olha pra arquibancada e você vê as mesmas pessoas sempre. Sim. Quando você olha num estádio de magnitude muito grande, tipo uma Arena Corinthians, um Allianz Parque, um Morumbi, é muito difícil você ver as pessoas, né? Então, são, assim, você não tem muito contato ali, né? Com o Mirassol é um pouco diferente. Você sente um contato mais próximo das pessoas. Você sente... É uma família mesmo, assim, sabe? Você sente o que o clube tenta te transmitir. Então, é uma grande diferença, assim. Foi um choque, porque a gente na capital tá com alguns vícios de algumas coisas que a gente acha normal. Já é normal um estádio ter 30 mil pessoas assistindo numa quarta-feira de noite. Sim. No interior já não. E tudo bem, tipo, não quer dizer que a torcida é menos apaixonada, não é isso. Mas é porque é a cidade. É a cultura. A cultura da cidade. E os torcedores que vão, eles amam o time. Você recebe as mensagens, você vê as pessoas falando que elas amam o time. Que disposição pra você sair da sua casa numa segunda-feira, às 7 horas da noite, pra assistir um time. É disposição, sabe? É só gente apaixonada que faz isso mesmo, né? Então, acho que essa é a maior diferença, essa magnitude das coisas que a gente vê de diferença da capital. E, tipo assim, e o impacto do Mirassol, assim, principalmente pra região de Rio Preto, porque é uma coisa nova, né? Porque a gente tinha time aqui, a gente tinha até. Acredito que você ficou sabendo que a gente tem o Teixeirão aqui, que é gigante, mas hoje em dia a gente não tem mais. O Rio Preto não tem quase time direito. E assim, você vê alguma diferença desse impacto do Mirassol pra nossa região, agora que você está por aqui? Eu acho que o impacto, a gente até fez uma matéria, uma reportagem falando sobre esse impacto, porque no jogo, por exemplo, do Mirassol e Santos, tiveram mais pessoas de Rio Preto que foram no jogo do que de Mirassol. Porque lá é reconhecimento facial, né? Então, você tem que registrar da onde você tá vindo. Então, tipo assim, tinha, acho que o dobro de pessoas, eu acho que é o dobro de pessoas que estavam vindo de Rio Preto do que de Mirassol. Então, eu acho que o impacto, ele é total, né? Em hotel, deve ter muito mais gente ficando em hotel para assistir, principalmente nesses jogos grandes, né? Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, agora que vai ter daqui a pouco, né? Eu acho que a cidade ganha muito com isso, né? Os clubes grandes vindo para cá. E pra esse ano e pro ano que vem, como que você vê, assim? Porque a gente sabe que ficou, mas será que ano que vem... Não, ficou. Eu acho que vai ser um ano bem legal. Uma coisa que o Guanais sempre fala aqui nas coletivas, que eu acho que é muito, muito verdade. Eles competiram e eles têm que ter a capacidade de continuar sendo capazes de seguir nesse caminho. Sim. Sabe? Então, você se classificar para ficar numa Série A é muito difícil, sendo um clube com a dimensão financeira que o Mirassol tem, que é muito menor que outros clubes. Mas eu acho que ano que vem vai ser um teste de fogo, assim, porque... não de verdade, mas eu acho que vai ser um teste de fogo, porque é muita competição e é um elenco que a gente não sabe como vai estar ano que vem, né? Tem muitos jogadores emprestados, tem muitos jogadores que têm fim de vínculo agora no final do ano. E vai entrar dinheiro agora, né? E vai entrar dinheiro, um pouquinho mais de dinheiro. Então, jogando uma competição continental, jogando uma Série A de novo, jogando a Copa do Brasil, Paulistão. Então, aí já começa a ter uma dimensão maior. É verdade, não jogou a Copa do Brasil esse ano, por exemplo. Copa do Brasil, ano que vem todos os times de Série A jogam a Copa do Brasil. Então, vai ter uma dimensão maior já o time. E eu acho isso maravilhoso, assim. É um tapa na cara para muito time da capital que se acha invencível. Acho que é um tapa na também cara. Pra quem falava que ia subir, já ia despencar logo. E também pro jornalismo da nossa região, né? O Mirassol é extremamente importante. E você falou no começo sobre diferença de jornalismo de redação, né? Porque você tá no Globo Esporte, mas você tá no meio da redação, assim. Tem uma grande diferença do que você vê, porque você fazia mídias sociais Mas tem uma grande diferença, assim, que você vê? Porque o foco é o Mirassol, querendo ou não, mas você tá numa redação, é diferente. Assim, é que aqui, a minha equipe total não fica aqui, né? Sim. A minha equipe fica mais na sede da TV. Mas eu acho que a maior diferença é que lá na federação a gente defendia uma entidade, né? Sim. Então, a gente lidava com todo mundo ao mesmo tempo. E aqui você faz a cobertura de vários times. A gente tem vários times para cuidar, né? Não só os da região noroeste, mas a gente cuida de todos ali, até São Bento, enfim, Ituano, que estão mais na região de Sorocaba. Mas eu acho que a principal diferença é essa, porque a gente tem essa
esse contato de falar o que está acontecendo. E às vezes na federação você não fala o que está acontecendo, né? Porque a gente está protegendo a entidade, né? Sim. Então, basicamente É porque, por exemplo, ao mesmo tempo que você também faz pro Clube Esporte, você também tem contato com o jornal local. Isso traz meio que uma proximidade com o povo e é um pouco diferente, assim, do jornalismo do geral, que você vê, por exemplo, na capital. Com o Mirassol e com o Novo Horizontino. Ah, não, E principalmente eu acho que eu e a Gabi, né? A gente... Principalmente por ser mulheres, né? A gente tem uma troca muito legal no dia a dia, assim. É muito legal você estar com uma pessoa que, no trabalho, né? Que te compreende também nas coisas, né? Então, a gente tem... A gente não pensa igual, mas a gente sabe qual que é o caminho. Então, é muito legal, assim. Desde que ela entrou, ter outra mulher trabalhando no esporte também. Tem o Rafa agora, que tá na reportagem também, é fantástico, assim. Eu acho que a equipe de esporte daqui, de Rio Preto, é fantástica, assim. É muito, muito bom trabalhar com gente que entende do que tá falando, sabe? Então, é bem legal mesmo. Bom, a gente está estourando o tempo, então vamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, por ter se disposto a vir até aqui. Muito obrigada. Muito, muito legal falar de jornalismo esportivo, enfim. Espero que vocês tenham gostado. É isso. E para quem gostou, a gente também tem outros episódios postados na nossa conta do YouTube e também no Instagram. E é isso. Tchau, tchau.